Olá, crianças! Eu sou a professora Vânia e vim aqui conversar com vocês hoje sobre as tradições de Páscoa dos descendentes de imigrantes alemães aqui na região de colonização alemã, no Rio Grande do Sul. Vou falar especificamente dos descendentes de imigrantes alemães, porque todos sabemos que aqui viviam outros povos, né, como os índios, os africanos, os portugueses, os espanhóis e tantos outros. Vou falar especificamente sobre duas das tradições, que são as bolachinhas pintadas e os ovos de Páscoa. As bolachinhas, pessoal, elas eram esperadas pelas crianças. As crianças esperavam ansiosamente o Natal e a Páscoa para ganhar bolachinhas decoradas, que elas mesmas ajudavam a decorar. A família se unia, as vós, as mães e as crianças para fazer essas bolachinhas. Quase sempre a função da criança era decorar com açúcar colorido essas bolachas, e isso ia na cestinha de Páscoa, no ninho de Páscoa deles. Essas forminhas que vocês estão vendo aqui, elas eram usadas para modelar as bolachinhas, tá? Então vocês enxergam que tem letrinhas aqui por dentro das forminhas, por fora das forminhas, porque essas forminhas elas eram feitas com latas de azeite. Antigamente o azeite não vinha em embalagens plásticas como agora, elas vinham em latas. Então essas latas eram levadas para os funileiros e eles faziam vários objetos, entre eles as forminhas para moldar bolachas, tá? Isso era uma diversão para as crianças. A outra tradição de Páscoa são os ovos. Os ovos cozidos, pessoal, eles são uma tradição dos imigrantes que vieram da Europa, porque lá era uma tradição as pessoas se presentearem com ovos de Páscoa, com ovos de galinha cozidos, decorados, enfeitados. Então, quanto mais rica fosse a família, mais decorado eram os ovos, inclusive usavam ouro para decorar esses ovos. Esses imigrantes que vêm para cá, eles trazem essa tradição do ovo cozido, mas eles vão decorar com aquilo que eles têm em casa. Então, eles vão cozinhar junto com beterraba ou com raízes que soltam tinta e que são comestíveis, né, que não vão fazer mal, para que esse ovo fique colorido por dentro e por fora, né, fique bonito. E as crianças gostam, então gostavam bastante de receber esse presente. Era o primeiro presente que as primeiras crianças imigrantes alemães receberam aqui na região, eram os ovos cozidos, né? Eram os ovos cozidos, essa era uma tradição que vinha com eles. Com o passar do tempo, as famílias começaram a fazer diferente. Além dos ovos cozidos, que até hoje tem famílias que ainda se presenteiam para manter a tradição, eles começaram a usar as casquinhas de ovos que sobravam de fazer as bolachinhas, quando as mães faziam as bolachas, e começaram a pintar. Aqui vocês conseguem observar esses papéis, ó. Aqui elas eram pintadas com papel crepom, olha aqui, esse tipo de papel. Cortavam tirinhas, molhavam, né, envolviam na casquinha, e quando secava esse papelzinho solta, então, e as casquinhas ficam assim, ó, coloridinhas, dependendo da cor do papel. Só que isso era uma tradição mais recente. Antigamente mesmo, eles usavam aquilo que eles tinham em casa para colorir a casquinha. Eles usavam, por exemplo, a casquinha da cebola, aquela casquinha bem fininha da cebola. Se você pôr cozinhar, vai ficar uma aguinha amarelinha. Então, eles botavam as casquinhas ali dentro e a casquinha ficava bem amarelinha. Ou eles usavam a erva mate, a casquinha ficava mais verdinha, ou eles usavam a macela, faziam um chazinho de macela, a casquinha ficava mais amarelinha, ou usavam beterraba, a casquinha ficava mais vermelhinha, ou usavam algumas raízes que soltavam tintas, flores que soltavam tintas, e pintavam as casquinhas então com aquilo que eles tinham em casa. Né, que eles não precisavam comprar. Depois veio o costume de pintar com os papéis, então, com o papel crepom. E algumas famílias ainda nos falam de um pozinho que comprava e que dissolvia no vinagre e pintava a casquinha, e a casquinha ficava muito linda. Depois de pintada a casquinha, eles faziam o que nós aqui chamamos de cri-cri, né? Que é o amendoim com açúcar. Enchiam essa casquinha, fechavam ela aqui ó, com papel, e isso era o outro presente que ia nos ninhos das crianças. A bolachinha pintada, a casquinha com amendoim, ou faziam uns saquinhos de papel que chamava de cartuchinho e enchia também com cri-cri, isso também ia dentro. De vez em quando eles ganhavam algumas balas. De vez em quando algumas crianças ganhavam
ganhava um chocolatinho, mas era um chocolatinho assim de umas 20 gramas, de uns 20 gramas de chocolate, um ovinho bem pequenininho também, de 20, 30 gramas, tudo muito, muito pequenininho. O chocolate não era um costume e era um produto mais caro, então as famílias usavam aquilo que elas tinham em casa. E então os ninhos que as crianças preparavam para receber o coelho da Páscoa, né? Que eles tinham medo do coelho da Páscoa, eles se preparavam, o coelho da Páscoa, eles acreditavam que ficava cuidando eles durante essa semana para ver como é que eles estavam se comportando e tal. Aí eles preparavam na quinta ou na sexta-feira santa antes da Páscoa, eles preparavam os ninhos. Então eles continuavam usando aquilo que eles tinham em casa. Eles usavam barba de pau. Alguns nos contam que faziam os ninhos em cima dos bancos, porque todas as casas praticamente tinham bancos, não havia cadeira para todas as pessoas, então tinha bancos. Eles faziam o ninho com barba de pau em cima do banco, enfeitavam com flores, enfeitavam com chás. Então, quanto mais colorido, quanto mais cheio de flores, quanto mais cheio de chás, mais felizes eles ficavam. Outros usavam as bacias que a mãe tinha para servir as comidas, usavam os pratos, ou então usavam a peneira, que né, quem era trabalhador na roça sempre tinha uma peneira em casa, ou usavam o chapéu, então usavam aquilo que eles tinham para poder fazer o seu ninho de Páscoa. Mas iam lá na horta, pegavam chás, iam lá no jardim, pegavam flores, tentavam deixar esse ninho mais bonito que fosse possível, porque eles achavam que aí o coelhinho da Páscoa ia achar esse ninho muito legal e aí ia trazer coisas muito gostosas. E essas coisas muito gostosas eram as bolachas, eram as casquinhas recheadas, eram também os ovos cozidos, que continuou sendo uma tradição que as crianças continuaram ganhando. Elas iam na casa dos padrinhos buscar o pacotinho, o peque, né, que chamavam, que ali dentro quase sempre tinha umas balas e tinha bolacha e tinha casquinhas e às vezes podia ter um chocolate também. Então essa era a Páscoa das crianças antigamente. Era assim que elas esperavam o coelhinho, era assim que elas se organizavam com os seus ninhos e esses eram os presentes que elas recebiam, tá? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!